Hello, hello! How are you doing? Como é que vocês estão? Gente, eu tô tão animada para nossa aula de hoje. Muito animada mesmo. Hoje vai ter música, hoje nós vamos aprender a falar sobre o que a gente faz. E isso é um objetivo um tanto ousado, né? Num curso para iniciantes. Porque o que a gente falar sobre o que a gente faz é algo que a gente faz uma vida inteira, né? Vocês vão aprender inglês ao longo de toda a trajetória. Mas a gente tem que começar em algum momento. Então a gente vai falar de profissões, mas não só. Vocês vão aprender a falar onde vocês trabalham, o que vocês fazem, pelo que são responsáveis. A gente vai aprender tudo isso hoje em estruturas e em formas de vocês falarem isso em inglês, produzirem isso por escrito e por fala. Mas quero saber quem é que tá aqui pela primeira vez. Who is here for the first time? Eu gosto de começar sempre com a mesma introdução, porque talvez tenha gente caindo aqui hoje de paraquedas nesse curso, né, gente? O YouTube acontece dessas coisas. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Este é o curso de inglês ao vivo para iniciantes. Essa é a aula 4. Nossas aulas 1, 2 e 3 ainda estão disponíveis no replay, com material, então não perde, elas vão sair, elas não vão ficar liberadas, tá? Esse é um curso que está acontecendo todo ao vivo, ele é um novo curso do nosso Mais Língua Flix e ele está acontecendo primeiro, gratuitamente ao vivo aqui no YouTube, 12h30, quintas-feiras. Depois que as aulas acontecem, elas vão editadas com materiais exclusivos para dentro do nosso Flix. Algumas vão ficar aqui no nosso YouTube e algumas não, vão ficar exclusivamente no Flix. Para quem não sabe quem é o Flix maislinguas.com.br, vocês vão ter lá sobre o Flix, depois eu posso responder mais algumas dúvidas também. Mas eu queria saber de vocês, quem são vocês? Who are you? Where are you from? Quem são vocês? Me contem um pouquinho sobre vocês. Quem chegou hoje, coloca aqui no chat, paraquedas, cheguei hoje, caí na aula. Quem tá desde o início das nossas aulas, coloca para mim, iniciante. E quem já é nosso aluno e está fazendo aqui mais uma aula, além das tantas que tem dentro dos nossos cursos, pode colocar que já é da tribo, hashtag tribo mais língua, né? Mais língua Flix, mais língua Premium, mais língua Club. Quero que vocês me digam aqui quem são vocês. I'm Teacher Laís, it's a pleasure to be with you. Sejam todos muito bem-vindos, welcome to the class. Sejam bem-vindos os alunos que são novos, estão caindo de paraquedas, espero que vocês gostem da experiência aqui com a gente, vai ser bem especial. Vou começar agora com música nessa aula e eu quero também dar as boas-vindas também para os nossos alunos que são incansáveis. Eles fazem os cursos pagos todos e quando a gente está ao vivo eles vêm para a aula porque eles sabem que tem conteúdo sempre, muito conteúdo de valor. Na aula de hoje, todas as aulas a gente vê os objetivos antes delas começarem, na verdade no início. A gente vai identificar vocabulário de profissões com música, vai falar sobre o que a gente faz em inglês, vai aprender a falar sobre o que você faz. Vai aprender a encontrar vocabulários e estruturas significativas para falar sobre o teu trabalho, mesmo que tu seja bem iniciante. E a gente vai interagir e conversar sobre esse aprendizado de língua, porque esse é um curso ao vivo para que possa haver essa conversa, essa interação. Então te concentra, se tu tiver fone de ouvido, coloca um fone de ouvido, que hoje a aula vai ser cheia de coisas boas. Já deixa o like na aula e segue o nosso canal se tu ainda não segue, se tu ainda não é nosso seguidor aluno. Não deixem, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai começar a nossa aula agora. We are going to start our class identifying what you already know. A gente vai identificar aquilo que vocês já sabem. Quantas profissões vocês já conhecem em inglês? O que vocês já conhecem, já sabem? E a gente vai fazer isso com música. E eu quero já deixar aqui a minha gratidão pela Teacher Camila, que tá com a gente. Teacher Camila também é professora do Mais Língua, maravilhosa, vocês já devem conhecê-la. Ela gravou pra gente, então, a música que vai abrir a nossa aula, que fala sobre profissões. É uma música que eu amo, I love it. Não sei se vocês gostam ou não, depois me contem aqui no chat. Mas a primeira coisa que vocês vão fazer ao ouvir essa música agora é ouvir a música e curtir. Curtir a música, ela é uma música em inglês, né? Óbvio. Eu quero que vocês prestem atenção na letra. Vai aparecer a letra, assim. Então eu quero que vocês escutem, aproveitem e prestem atenção na letra. Ainda que não se entenda nada. Ainda que tipo, teacher, não entendi nada do que está sendo falado ali. É a primeira vez que tu vai estar ouvindo a música. Então relaxa e escuta.
segunda vez que a gente ouvir, e só na segunda, vai ter uma tarefa para fazer com esse listening, tá? Então, agora, eu só quero que tu escute a música, deixa o like na live, um like para mim, para Teacher Camila, para o Mais Língua, e aproveite. Me conta se estão prontos. Are you ready? Yes? All set? Preparem-se. Agora, então, é só ouvir a música e curtir. Prestar atenção na letra. A letra vai aparecer, toda em inglês, tá? Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he has the pleasure to know, and all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Way beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of a queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Full of fish and finger pies in summer, meanwhile back behind the shelter in the middle of the roundabout, the pretty nurse is selling puppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim, and then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban sky, Penny Lane. Yay! Such a beautiful song, don't you think? I love Penny Lane. Do you know Penny Lane? Vocês já conheciam Penny Lane? Yes or no? Já conheciam? Penny Lane is from the Beatles. Yes, é dos Beatles. É muito famosa dos Beatles. Yes, I love it. Did you like it? Vocês gostaram? Did you like the song? Vocês gostaram da música? O que a gente vai fazer agora com esta música? Porque a gente vai trabalhar profissões. Vocês devem ter percebido, ele prestar atenção na letra? Prestar atenção na letra dessa música, mesmo que não tenham entendido muita coisa. Ou já me contem aqui no chat o quanto vocês conseguiram já compreender da letra, assim, olhando para a letra. Entendo mais ou menos sobre o que é. Não entendo nada, teacher, nada, sou iniciante mesmo. O que vocês vão fazer na segunda vez que vocês vão assistir agora? Ó, vocês vão listen. Olha, minha coisa está em inglês aqui agora, ó, para vocês prestarem bem atenção e aprender com a instrução também. Listen, lembrem que a pronúncia de listen, esse T a gente não pronuncia? Então, listen to the song again. Again significa o quê? Mais uma vez. Então, listen to the song again. Escute a música mais uma vez. Música em inglês é song. Song. Ô, teacher, mas é aquela palavra music. Music significa estilo musical. What kind of music do you like? I like rock. Bom, já tô aqui num extra, né? Song é música. Então, song é música. Então, listen to the song again. Então, escute essa música de novo. And take notes of the occupations you hear.
E anote, take notes, ó, é parecidinho com o que a gente fala em português, né? Take notes, anote, take notes of the occupations you hear, das ocupações, das profissões que você escutar, que você ouvir. Write them in the chat, please. Escreva no chat, por favor. Agora, a segunda vez que a gente vai ouvir, eu quero que vocês anotem. Toda vez que vocês ouvirem uma profissão, uma occupation, uma profession, vocês escrevam no chat. Essa é uma atividade bem a zero, tá? É uma atividade de nível a zero. A gente vai ouvir a música e vai pegar só as occupations, porque eu quero identificar aquilo que vocês já sabem, tá? Aquilo que vocês já sabem, porque não existe, gente, um professor que vai ensinar tudo pra vocês. Eu quero aprender com vocês e ensinar pra vocês. A gente tá aqui pra fazer uma troca. O que é penny lane? Vamos ver se a gente sabe. Às vezes facilita a gente compreender um pouquinho. O que é penny lane? Vocês sabem o que é penny lane? Penny Lane é uma rua em Liverpool. Penny Lane não é uma pessoa. Ele fala com tanto amor a essa Penny Lane, mas Penny Lane é uma rua em Liverpool. É uma lane. Em inglês, lane. Deixa eu botar no quadro aqui para vocês saberem. Deixa eu botar no quadro, peraí. Lane em inglês é uma ruela, é uma pista. É uma rua bem fininha, sabe? Daquelas que parece uma pista de carros, bem fininha. Então é uma rua em Liverpool. E eles escreveram essa música descrevendo essa região de onde eles moraram, né? Na época lá, enfim, na infância. Então essa música é mais ou menos uma descrição de memórias. Ele tá falando dessas memórias, tá contando coisas que aconteciam e que ele lembra de memória da Penny Lane, dos arredores ali da Penny Lane. E aí ele vai falando algumas profissões, algumas pessoas que eles lembram daquela época, né? É bem quando a gente é criança, uma memória bem infantil, que a gente lembra, tinha um barbeiro que ficava na esquina de casa, tinha um jardineiro que ficava, sabe aquelas memórias que a gente tem quando a gente é criança? Vocês também têm essa memória, assim, de quando vocês vão pensar na primeira casa que vocês tiveram, ou no primeiro lugar onde moraram, começam a lembrar, aqui era assim, ali era assado. Então essa música é essas memórias, são essas memórias que eles trazem na música Penny Lane. Ó, agora eu vou colocar para vocês aqui a música de novo e vocês vão para a segunda tarefa, que é essa, ó. Escutar a música de novo, listen to the song again and take notes of the occupations you hear. E vocês vão anotar as profissões que vocês escutarem ao longo da música. Vão anotar onde, teacher? No chat. Escreve aqui no chat para mim, porque uma aula só acontece quando tem troca, né? Eu quero ver vocês participando, quero ver quem é que tá atento. Ready? Prontos para atividade? Ready? Quem é que tá pronto para aula aí? Primeiro listening do dia, então. Só quero que vocês escrevam as occupations, as profissões, o que vocês acham que são profissões, right? Porque a gente não aprendeu ainda, em tese, mas talvez vocês já consigam identificar algumas que são cognatas com o português, né? Que são parecidas com o português. Let's go! Penny Lane, there is a barber showing photographs of every hair he has the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back, and the banker never wears a mask. In the pouring rain, very strange, Penny Lane is in my ears and in my eyes. Where beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of a queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Full of fish and finger pies in summer, meanwhile back behind the shelter in the middle of the roundabout, the pretty nurse is selling
puppies from a tray. And oh, she feels as if she's in a play. She is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting, waiting for a tram. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban sky. Penny Lane. Yay! Perfect! Well done! Gente, como que a gente vai dar uma aula e imaginar que os alunos são todos zero, ninguém sabe nada de inglês? Não existe isso, cada um tem um background. Olha só, vocês descobriram sobre o que se tratava a música, assistiram a música toda em inglês e escreveram para mim várias occupations, todas que apareceram na música. Vocês viram isso? Então, ninguém é uma folha em branco. Aprendam isso, ninguém é uma folha em branco. A gente tem algum conhecimento, a gente identifica. E o inglês parece assim um bicho de 7 cabeças muito difícil, mas ele tem muitas palavras cognatas com o português. A gente olha e a gente... barber, banker, fireman e nurse. O que será que são essas 4 profissões? Occupations. Barber é parece... barbeira, quem corta o cabelo, né? Normalmente corta cabelo masculino, the barber. Em inglês também. Banker é o banqueiro, não é o bancário, é o banqueiro. Fireman. Fire é fogo. O homem do fogo, fireman, é o... Quem é o homem do fogo? Bombeiro, very good. E nurse é o mais dificilzinho assim, mas é uma profissão talvez que vocês já conheçam também, que é enfermeira ou enfermeiro. No inglês a nossa profissão não tem gênero, né? Então é nurse, enfermeiro ou enfermeira. Vocês viram aqui? Essas foram as 4 occupations que a gente ouviu neste início. Só nesse início foi o que a gente ouviu. Very good, excellent, beautiful. Nós vamos agora, imaginando que vocês aqui são todos a 0, ou A1 ou A2, porque esse é um curso para iniciantes, né? Me contem se vocês, me digam aqui embaixo se vocês são iniciantes mesmo, quem é que já sabe essa nomenclatura que a gente usa? A0, A1 ou A2, não é a gente que usa, esse é o CFR que usa, tá? Que é o Common European Framework of Languages. Já falei isso nas outras aulas e vou depois trabalhando mais um pouquinho com vocês ainda. Mas são os níveis de iniciante, a quantidade de horas de estudo de cada um. O A0 é aquele que é o que teve menos contato com a língua, sabe bem pouco da língua, tá bem cru assim, sabe? O A1 já teve pelo menos umas 90 horas de contato com a língua, sabe? Já vem estudando, já faz tempo, já teve contato com o inglês na escola, já não é um falso iniciante que a gente chama o A1. E o A2 é aquele que já é o iniciado, ele já tá no caminho, já tá ali com 200 horas de estudo, tá estudando, mas ainda é iniciante, ainda é considerado de iniciante. Então me contem aqui no chat se vocês são bem iniciantes. Eu vou colocar para vocês agora um trechinho de uma aula sobre occupations e que eu apresento as occupations para o nível 0, tá? Para o A0. Então quem for A1 e A2 vai achar simples, me contem aqui no chat depois se acharam simples. Mas, depois desses 6 minutinhos de aula que eu vou passar para vocês aqui, que é uma aula do nosso Mais Língua Flix, o nosso curso pago, nossa plataforma de ensino de línguas, o Mais Língua Flix. Se vocês não conhecem, depois podem mandar perguntas aqui que eu falo mais. Eu vou colocar para vocês uns 6 minutinhos dessa aula. Vocês vão assistir essa aula no modo aula, no sentido assim, aluno, tá? Não assiste a aula assim fazendo outra coisa. Tudo bem que seja lavando uma louça e ouvindo a aula, mas repete quando a gente apresentar. Você fala fireman. Lembrem que se você é iniciante, tu tá aprendendo a articular esses sons na língua. Tu tá aprendendo a fazer a articulação dos sons nessa língua. Então é muito importante que enquanto tu assiste uma aula,
tu articule os sons nessa língua. Tu vá ouvindo e repetindo, ainda que seja fácil para ti, porque vai ser uma aula de A0. Então vai ser 6 minutinhos do curso de A0, essa é a aula 3 do curso de A0. Vou mostrar para vocês esse pedacinho e depois eu volto e a gente vai avançar até o A2 na aula. Eu vou devagarinho, tá? Mas eu vou avançar com conteúdo de A1 e A2 daí ao vivo, tá? Vou trazer o simples, vou trazer gravado e aqui no ao vivo, que eu sei que eu posso ver vocês me dizendo se tá difícil ou não, eu vou avançando com vocês daí aqui na medida que a gente vai aprendendo. Right? Vou tocar então um pedacinho da aula aqui para nós. Deixa eu abrir a minha tela. Aqui. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Falei para vocês do Flix, né? Aqui. Estão vendo a minha tela? Olhem aqui no Flix, gente. Deixa eu mostrar uma coisa que eu achei mega interessante aqui, ó. O Flix é esse, tá? Ele tem, olha a quantidade de módulos que vocês têm aqui. Logo que entra, não é assim, vai sendo liberado a cada mês. Não, tu entra no Flix, tu tem todos esses módulos liberados. Tu faz nivelamento, ó, faça o nivelamento aqui embaixo, ó. Faça nivelamento, tu faz o teu nivelamento e aí tu pode começar em qualquer um dos módulos. Pode começar no 0, no 1, no 2, no 3, depois no nivelamento, óbvio. O curso ao vivo, que tá acontecendo aqui ao vivo, ele vem pra cá, pra dentro do Flix também, ó. Curso ao vivo. Já teve as 3 aulas, tem atividades extras e essa aqui é a 4ª aula. Vou mostrar pra vocês uma aula daqui. Eu coloquei, o que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, essa ferramenta de busca dentro do Flix. Vocês colocam aqui Occupations. Occupation é profissões. E eu quero ver em quantas aulas eu encontro occupations. Olha aqui, ó. Eu encontro no módulo 0 a aula 3, que é o que a gente vai assistir hoje. Eu encontro no módulo 1 na aula 12 e eu encontro no módulo 3 aulas 1 e 2. O que eu quero dizer com isso? Por que isso é muito importante? Teacher, tu vai ver occupations em 3 módulos diferentes, em 5 aulas diferentes? Sim, gente. Não acontece aprendizado se vocês virem uma vez só o conteúdo. Vocês já fizeram esporte alguma vez na vida? Quem já fez esporte aqui alguma vez na vida? A língua é como fazer um esporte. Imagina que tu foi lá e tu aprendeu a jogar tênis, eu jogava vôlei. Mas imagina que tu aprendeu a dar um toque, né? Tu aprendeu lá na teoria, na técnica, tu estudou e tu aprendeu a dar um toque. Se tu não fizer isso mais vezes, quando tu for colocado no jogo, tu não vai saber dar o toque. Tu aprendeu a sacar. Tu precisa fazer isso. Tu precisa ter repetição. Então, no inglês não é diferente. No inglês, tu precisa ver, aprender. Tá, pratiquei e aprendi. Se eu nunca mais pegar esse assunto para falar com vocês, se vocês nunca mais tiverem uma aula sobre isso, nunca mais se expuserem a esse conteúdo, quando que vocês acham que vão aprender isso? Nunca. Vai passar e um dia, aprendi uma... Aí eu faço aula e não aprendo nada. É porque tu não tem esse cíclico. É porque tu ainda não entendeu que o aprendizado, ele é cíclico. E ele acontece assim, em ciclo mesmo. Então, não se apega em eu tenho que aprender tudo da aula de hoje. Sim, tu pode aprender da aula de hoje, mas tu vai ter que revisar. Tu vai ter que ver isso lá na frente de novo. Porque ver uma vez só não garante que tu vai lembrar disso. E aí não adianta colocar em aplicativo, vou aprender vocabulário solto, vou encher de aplicativo de... Não, gente. É continuar estudando. Porque um aluno A0 vai ver hoje e vai conseguir ter uma retenção de algumas coisas. Um aluno A1 que já sabe essas coisas do A0 vai reter outras coisas. E o aluno A2, o aluno B1, até o aluno intermediário que estivesse assistindo a aula hoje, ele aprenderia outras coisas, porque algumas ele já aprendeu, ele já viu tantas vezes, já estudou, que para ele é fácil, já sabe como que fala da profissão, mas ele não sabia falar sobre as horas, ele não sabia falar sobre o estudo. Então isso é importante, tá? Era importante a gente fazer esse enquadre aqui, a gente conseguir entender que precisa ser cíclico, que o aprendizado precisa ser cíclico. Então eu vou mostrar para vocês agora a primeira aula que a gente tem dentro do Flix sobre profissões, que é lá no módulo 0. Ela aparece no módulo 0 na aula 3. Segundo a Teacher Camila, eu falo bem devagar. Me digam se vocês concordam. Segundo a Teacher Camila, eu falo devagar. Então, assim, quando ela diz que ela tá revisando só uma aula, ela assiste minhas aulas no 1.5. Ó, pra quem já tá lá no A2, talvez seja uma opção. Mas pra quem é iniciante, escuta no A1, no 1.0 ali, certinho. Me escuta normal pra aprender a pronunciar e a repetir, né?
Então agora eu vou aprender a falar o que eu faço. O que eu faço? Imagina tu me conheceu e tu quer saber o que eu fiz, o que eu faço da vida, né? Então tu vai me perguntar, tem duas formas pelo menos, a gente vai ver hoje somente duas formas, e a gente vai repetir bem essas duas formas, que são bem comuns e bem usuais, de perguntar o que a pessoa faz da vida. Uma delas tem no e-book de vocês, abre o e-book aí, é What's your occupation? De novo, What's your occupation? Occupation. Repitam, occupation. Foi? Então agora tudo junto. What's your occupation? Foi? Very good. Que é qual a sua ocupação? Qual o seu trabalho? Qual o seu emprego? Qual a sua profissão? Right? É bem comum. What's your occupation? E a outra forma, que talvez seja um pouco mais comum ainda que essa, que é What do you do? What do you do? Rapidinho, lembra como eu disse pra vocês? Tenta juntar, ó. Separadinho fica What do you do? Mas ninguém fala nesse ritmo, né? Então a gente fala bem rapidinho. What do you do? Repitam. What do you do? Que é, de fato, o que você faz. O que você faz? E daí tem várias coisas que eu posso fazer. Eu, Laís, poderia responder para vocês esta pergunta de duas formas. Eu, Laís, tá? Na verdade, eu poderia dar várias coisas que eu faço, né? Porque eu faço um montão de coisa, mas somente da minha profissão professora de inglês, eu poderia dizer de duas formas. Eu poderia dizer, como vocês têm aí no e-book, I'm a teacher, repitam depois de mim, I'm a teacher, ou eu poderia responder, I'm an English teacher, repitam, I'm a teacher, I'm an English teacher. Vocês viram que eu disse I'm a teacher e I'm an English teacher? Sim, olha só, agora vocês vão olhar aí no e-book de vocês e eu vou escrever aqui, tá? Vocês vão enxergar aí que vocês têm o a teacher e an English teacher. Isso aqui vocês vão ver regrinhas de gramática, por que é, lá no módulo 1, não se preocupem com a regra aqui. Mas vocês já conseguem ter uma ideia que é por causa do som, né? A teacher, an English teacher, porque senão ficaria a English teacher, né? Fica cacofônico, fica feio. Então, eles utilizam esse an para unir com o próximo som. Então, se a próxima letra, tá? Depois de eu sou uma professora de inglês. Se depois desse e uma, que é o a e o an, eu tiver um som de vogal, eu tiver uma vogal, eu vou usar an. Se depois da palavra eu tiver uma consoante, como no caso aqui, ó, consoante é o T, a teacher. Então, o consoante é o T, a teacher. A próxima letra ali, ó, é com E, English, é uma vogal. Então, antes dela eu tenho an. Então, I'm an English teacher, right? Não se preocupem em decorar, memorizar, a gente vai ajudar isso com vocês, apresentando para vocês aqui algumas outras profissões, e elas já vêm com o artigo ali um ou uma antes para ajudar vocês a memorizar isso mesmo, tá? Vamos ver essas profissões que a gente tem aqui, vamos repetir elas todinhas comigo e depois a gente vai ver o que elas são, pode ser? Vamos juntos então. Number 1, a student. Number 1, a student. Number 2, a secretary. Number 2, a secretary. Number 3, a housekeeper. Number 3, a housekeeper. Number 4, a driver. Number 4, a driver. Number 5, a waiter, a waitress. Number 5, a waiter, a waitress. Number 6, a chef, a cook. Number 6, a chef, a cook. Number 7, a salesperson, a salesperson. Number 8, a clerk, a clerk. Number 9, an engineer, an engineer. Number 10, a photographer, a photographer. Number 11, a video maker, a video maker. E a última, number 12, a housewife, a housewife. Right. Repetiram todas essas depois de mim? Sim, eu falei 2 vezes, repetiram 2 vezes, só pra gente ver a pronúncia e ver como é que fala junto com o artigo. O que é a student? É estudante. Anotem, tá, gente? Anota do ladinho ali o que é. Se vocês não sabiam, se não parece óbvio, escreve do lado. A student,
um estudante, um aluno, um estudante, né, de alguma coisa. O que será que é a secretary? Vocês viram ali que a, porque antes eu tenho um S, que é a consoante, né? De novo isso acontece com secretary, de novo é um S, é uma consoante. Secretary, bem parecido com o português, é secretária, né? Very good. E o que será que é housekeeper? O que será que é housekeeper? Ó, começa com H, com som de consoante, né? Housekeeper. House, a gente tem uma ideia que é casa. Sim, house, casa. Keeper, housekeeper. Housekeeper é alguém que cuida da casa, por exemplo, a gente poderia traduzir como governanta, né? Alguém que arruma a casa, que organiza a casa, né? Uma diarista, né? Tem maid também, que é uma outra palavra, vou colocar aqui do ladinho para vocês verem. Maid. Maid também serve, tá? Mas housekeeper é mais para governanta, é mais alguém que é encarregado de cuidar do lar, tá? Que não é o dono da casa. É bem comum, essa profissão é bem comum assim nos Estados Unidos, é bem comum, acho que mais nos Estados Unidos do que em outros países até. Me corrija se eu estiver errada, tá? Number 4, a driver. O que será que é driver? Driver lembra o que é? Drive é dirigir. Então aqui driver vai ser um motorista. Então poderia ser vocês vão ver lá na frente, motorista de ônibus, de táxi, de Uber, né? A gente vai colocar essa palavrinha na frente. A Uber driver, a taxi driver, a bus driver, mas driver é o motorista. Então a driver, um motorista. Number 5, a waiter e waitress. Por que tem duas nessa mesma? Porque waiter, olha waiter. Olha como eu pronunciei como se fosse um D, isso é um inglês mais americano, tá? Inglês mais britânico, waiter, serve. Waiter é o garçom. Mas essa profissão, normalmente a profissão, por exemplo, housekeeper, serve tanto para homem quanto para mulher. Secretary, tanto para homem quanto para mulher. Student, também, ela não tem gênero. Mas waiter tem gênero, então waiter é para homem e waitress, repitam aí, waitress, vai ser a garçonete. Então ela tem um para mulher e um para homem, tá? Ambos seriam com A antecedendo, porque ambos começam com o W, tá? Então a waiter para man e a waitress para woman, para mulher, tá? E agora ali eu tenho outra opção, a chef e a cook. Por quê? Será que é um para homem e um para mulher? Não, aqui uma é usada em inglês americano, chef é inglês americano, inglês canadense a gente também usa chef, e cook é para a mesma profissão, a gente usa em inglês britânico, tá? Só para saber, uma curiosidade, chef e cook vão ser os chefes de cozinha, né? Aquele que é responsável pelo restaurante, que assina lá o nome do restaurante, tá? A salesperson, o que é um salesperson? Salesperson é um vendedor. O vendedor trabalha com vendas, pode ser online, pode ser presencial, pode ser numa loja, trabalha com vendas, é um salesperson. Repita, salesperson. Vocês já devem talvez ter ouvido salesman e saleswoman, man de homem e woman de mulher. Pode dar o gênero? Pode, mas pode usar salesperson para os dois, né? Uma pessoa das vendas. A clerk, talvez essa fosse uma nova para vocês, né? A clerk é um atendente. Então pode ser um atendente de caixa, pode ser um atendente numa loja, é um atendente, é alguém que trabalha com atendimento, é um clerk, ok? An engineer, olha ali engineer, por que tem aquele N ali? Porque começa com vogal, teacher, muito bem. An engineer, o que é engineer? Bem parecidinho com o português, né? Engenheiro, então é um engenheiro, serve para homem e para mulher, um engenheiro é um engenheiro. A photographer, bem parecido com o português, é aquele PH, tem o nosso som de F, né? É o fotógrafo ou a fotógrafa, né? Os dois servem. A videomaker, essa é uma profissão legal. A videomaker, muitas vezes se usa essa profissão com esse nome em português, mas é o produtor de vídeo. Quem edita os nossos vídeos aqui, por exemplo, das aulas, é um videomaker, right? Poderia ser uma videomaker também não tem gênero a profissão. E a housewife, essa é uma profissão que tem gênero, e eu nunca vi, wife significa em inglês, vou escrever aqui do ladinho, wife significa esposa, a gente vai aprender mais à frente, tá? E house significa casa, tá? Então assim, esposa da casa, em português a gente vai chamar de dona de casa, né? A housewife.
que a gente sabe que tem uma baita profissão, né, que trabalha e cuida do lar, dona da casa e cuida muito da casa, faz muitas coisas em casa, é uma housewife. Eu nunca vi, mas usando essa mesma loja, poderia ser um house husband, um dono de casa, alguém que cuida da casa e é do sexo masculino. Nunca vi, mas eu imagino que por essa loja seria um house husband. Se não for, a gente está inventando palavra, mas faz muito sentido, né? Very good. Yay, I'm back, and I was checking that you are already telling me your profession. Vocês já estão aqui me dizendo as profissões de vocês. Como foi para vocês? Essa é uma aula de A0, gente. Vocês viram? É a terceira aula do nível mais iniciante que a gente tem, que é o A0. É aquela pessoa que tá começando bem devagarinho. Quem é que é A0 e sentiu que o ritmo da aula é para si mesmo? É assim mesmo que tu precisa ir devagarinho. Quem que sentiu assim que, tipo, nesse ritmo que tem que ir, teacher? Não dá pra te ir mais rápido. Porque quem é A1 ou A2, quem é iniciante, mas é A1 ou A2, essa aula foi super slow, né? Foi tipo, não, teacher, isso aqui já sei. Porque daí a gente vai avançar agora. Mas eu queria mostrar um conteúdo de A0 para iniciante e que vocês me dissessem como que foi para vocês acompanhar esse A0. Quão fácil, quão difícil foi para vocês, como foi essa experiência? Me contem aqui no chat rapidinho antes de nós avançar, porque daí a gente vai avançar agora. Ó, a gente viu pronúncia em contexto, viram a pronúncia, aprende ali a gramática, mas ela tá dentro da fala, do que tu precisa para dizer. I'm an engineer, I'm a teacher, I'm a photographer. Ih, um barulho aqui fora. Vocês ouviram o barulho? Então, essa pronúncia em contexto, como foi aprender isso? Fiquem tranquilos, a gente vai ver outras profissões também. Mas assim, povo do A0, não desespera. O que a gente entendeu? Que o A0 vai captar algo da aula de hoje. Tem material para essa aula, para quem caiu de paraquedas eu não falei. Tem material nessa aula, material para vocês estudarem essa aula depois. Essa aula vai ficar disponível até quinta que vem, eu acho, aqui no YouTube, depois ela vai ser privada. Mas ela vai para dentro do Flix. E o material eu vou disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp. Tem um grupo do WhatsApp, que é um grupo só que a gente envia esses materiais, os lembretes para as aulas, para tu não atrasar para a aula. Tá na descrição desta aula. Então entra na descrição da aula, tem um grupo, entra, que ali a gente vai mandar o material assim que nós mandarmos o replay. A gente manda o replay da aula, acho que na terça-feira para vocês, ou hoje à noite. Vou ver quando é que a gente vai o replay da aula. Ela vai ficar disponível e o material para vocês estudarem ela depois, tá? E ela vai para dentro do Flix, editada, cortadinha, bonitaça, com exercícios extras, como vocês viram lá. Tô vendo aqui um monte de gente falando, teacher, foi fácil, para mim foi fácil. O que mais? O que mais que me disseram aqui? Sou A0, foi gostoso de acompanhar. Ainda não deu para me classificar. Algumas eu não conhecia, então quer dizer que tu aprendeu algo novo. Isso é muito legal, Aprender algo novo é sempre legal, é o que nos instiga, né? Vamos lá então. Aprender, gente, é para sempre. Então precisa ser uma jornada constante. Ninguém vai virar atleta, ou seja, ninguém consegue falar uma língua fluentemente jogando uma vez, né? Ou jogando uma vez sim, daqui um mês vou fazer mais uma aula. Não, tem que ser constante, que nem no esporte. Eu gosto de usar o esporte e o corpo porque eu acho que facilita pra gente enxergar. O resultado, todas as pessoas que falam inglês fluentemente como uma segunda língua, não aquela que nasceu falando, lá que aprenderam inglês como segunda língua, conseguiram porque foram constantes. Os resultados vêm para quem tem uma constância. Nós já falamos sobre isso na aula passada, eu vou repetir porque isso é importante. Porque depois é muito fácil, e a gente faz isso bastante, né? Colocar a culpa, assim, no outro. Ah, foi aquele professor que não me deu uma boa aula. Ah, foi lá que eu não aprendi uma tal coisa. Mas o quanto você é responsável pelo seu aprendizado? O quanto tu pega pra ti isso do tipo, eu quero aprender inglês. Qual é o meu objetivo? Em quanto tempo eu quero aprender? Bom, eu quero aprender neste ano, eu quero aprender em um ano. O quanto dá pra eu aprender em um ano? Ah, dá para eu aprender em um ano até chegar no A2. Quanto eu preciso estudar para chegar no A2? Se eu sou um A0, né? Se eu sou iniciante. Ah, eu preciso conseguir estudar 3, 4 horas por semana. Quanto vocês pegaram o aprendizado de vocês e tomaram para si a responsabilidade de organizar isso? É muito importante, porque é muito fácil a gente colocar a culpa na escola, no curso, é lá que eu não aprendi naquele lugar. Mas o quanto a gente tá buscando isso, o resultado e se comprometendo com esse resultado, né?
Muita gente diz, ai, teacher, mas é que eu não tenho condições. Gente, olha só, a gente tá com curso gratuito. Olha quantas pessoas tem ao vivo aqui. Então, assim, esse comprometimento, gente, é que traz o resultado, tá? Vamos se comprometer. Vamos lá. So far, so good. Agora tu vai aprender, então, tudo que tu precisa para falar do teu trabalho em inglês. Claro, sendo um iniciante, né? A gente tá pegando aqui a 0, a 1 e a 2. E eu imagino que ajudaria pessoas que são B1 também. Mas eu vou começar com a 0, a 1 e a 2. Vou pegar por ali. Let's go. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos revisar então. Naquela aula de A0, vocês viram como é que a gente pergunta para alguém como você faz. What do you do? Repitam aí. What do you do? What do you do? Aqui agora, gente, eu vou colocar 2 maneiras para vocês responderem o que vocês fazem. 2 maneiras. Vamos junto comigo. I am, daí vocês podem colocar a teacher. E no meu caso, I am a teacher. E aí vocês viram lá quando que usa, né? A teacher, se a primeira letra daqui, se o primeiro som for uma consoante, ou an English teacher, por exemplo, porque em English teacher começa com som de vogal, né? An English teacher. Sim, vocês viram lá na aula que vocês assistiram, né? Mas existe uma forma diferente de eu falar isso também, que vai até dar uma chiquezinha nessa tua fala. Aí tu pode dizer, I work, repitam comigo, I work as a teacher. I work as a teacher. Aqui vai a occupation, ó. I work as a teacher. E aí quem falou aqui, acho que alguém falou, I work as a biologist. I work as a photographer. I work as a, I don't know, tell me, as a developer. Eu tô vendo as profissões que vocês colocaram aqui antes, tá? Então, eu trabalho como professora. Essa é uma outra forma de dizer que você é professora, que você é, ó. E aí, gente, tem uma coisa aqui, para quem já é a 1 e a 2, talvez vocês já tenham tido essa dúvida do work as e o like e o as. Os dois significam como em inglês, tá? E eu posso dizer, I work as a teacher, eu trabalho como professora, essa é a minha profissão. E eu posso dizer, I work like a horse, por exemplo, para vocês nunca mais errarem, nunca dizer I work like a teacher, but I work like a horse, que é quando eu tô me comparando ao tanto que eu trabalho que nem um cavalo, né? O meu pai usa muito essa expressão, trabalhei que nem um cavalo hoje. Então, quando a gente quer dizer, quando a gente quer comparar o nosso trabalho com outro trabalho, ou com uma expressão, por exemplo, aqui, que nem um cavalo, a gente vai dizer I work like a horse. Mas quando a gente vai falar que o trabalho que a gente tem, a gente vai dizer I work as a teacher, as a photographer, as a... Se eu falar I work like a teacher, a pessoa vai perguntar, como assim, tu trabalha que nem uma professora, mas o que tu faz, né? Então, like vai dar a ideia de comparação, tá? Aqui é só para não quero confundi-los, mas quem é A2 pode ficar com essa dúvida. Vamos mais um pouquinho. Ô, teacher, e se eu for autônomo? Como é que eu posso dizer que eu sou autônomo? Tem algumas maneiras. Eu coloquei aqui pelo menos 3, ó. 3 maneiras de você falar que você é autônomo. I'm a freelancer. Repete. I'm a freelancer. Normalmente, a freelancer é um autônomo que trabalha para uma outra empresa, né? Tu trabalha às vezes na tua casa, mas tu trabalha para uma outra empresa, não trabalha para ti. Tu pode dizer I work for myself. I work for myself. Eu trabalho para mim mesmo. I run. Eu adoro esse aqui. Esse aqui me lembra a Rihanna, assim. Repitam comigo. I run my own business. I run my own business. Eu toco o meu negócio. Eu trabalho com o meu negócio, né? Então, isso é uma forma de falar que você é autônomo. Todo mundo certo aí? Temos autônomos aqui? Yes? Olha só, uma coisa que não pode esquecer. Não pode esquecer. Quando vocês forem usar I am a teacher, por exemplo, I am a nutritionist, tem que ter esse artigo aqui, tá? Ou a ou an. Tem que ter para falar de profissão. Eu não posso dizer I'm teacher. Fica errado, tá? Então tem que ser I am a teacher. Então ali, vamos ver quem é que é nutritionist que colocou aqui. Acho que foi a Maria Luísa. Maria Luísa, I am a nutritionist, right? Ou, sem usar esse am, tu pode dizer I work as a nutritionist. Ai, fica super chique dizer isso, né? I work as a nutritionist. Ai, que lindo. Fica bonito pra caramba, não fica? Eu acho que fica lindo.
Beautiful, right? I work as. Eu gosto de I work as. Se tu não trabalha, não está trabalhando, if you don't work, tem uma forma bem legal de tu falar quando tu tá em transição de carreira. Acho que essa é novidade para muitos de vocês. Quem é iniciante sabe essa novidade. Então já anota. I'm in between jobs at the moment. I'm in between jobs at the moment. Eu estou entre carreiras, entre empregos. Between é entre. E jobs, gente, é a mesma coisa que work. É trabalho, né? Um emprego, uma profissão. Então, I'm in between jobs. Eu tô fazendo transição de carreira. I'm in between jobs at the moment. Tá dizendo que tu não tá trabalhando. Que tu tá ali ainda entre um e outro. Se você não está trabalhando porque está desempregado. I'm unemployed. I'm unemployed. Repete. Unemployed. Unemployed. I'm unemployed. Eu estou desempregado. Ou simplesmente, I'm not working at the moment. I'm not working at the moment. Não estou trabalhando no momento. I'm not working at the moment. Não estou trabalhando no momento. E aí, alguém que já tinha me dito antes, deixa eu ver quem foi que me disse aqui antes. Quem foi? O Rafael foi. I'm retired. I'm retired. Eu estou aposentado ou aposentada. I'm retired. I'm retired. Repitam, retired. Ó, e daí não tem aquele A, tá? Não é I'm retired. I'm retired. Quando a gente tá falando de profissões, dona de casa é uma grande profissão, a gente vai usar o A. Sempre o A ou o N, né? Então, I am a housewife. A housewife. Dona de casa. Right? Vamos falando. Como tirar o medo de falar inglês? Praticando. Fazendo, estudando. A gente tem medo daquilo que a gente não se julga capaz. A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Então, talvez tu não esteja, de fato, estudando inglês. Quando a gente começa a estudar a língua, a gente vai ganhando confiança nessa língua. E daí a gente vai perdendo esse medo, porque a gente vai se vendo capaz. Estudando e colocando em prática, estudando e colocando em prática. Não é do nada, não acontece da noite pro dia, mas precisa que você decida começar a aprender inglês, right? Estudar mesmo. Não é assim, um dia eu não vou ter medo. Só vai ter medo enquanto não souber fazer. Eu tenho medo de jogar tênis. Eu pratiquei 3 aulas. Eu tenho medo. Se eu for lá e alguém disser, Laís, tu pode jogar tênis junto com aquela pessoa? Eu vou dizer, não tem condições. Não tem condições. Por quê? Porque eu fiz 3 aulas. Um pouquinho mais. Mas assim, não lembro de nada. Parei de praticar faz muito tempo. Então, a língua, gente, é o mesmo processo. Se tu está estudando a língua, te colocando à prova e praticando, não só na teoria, né? Aprendendo a teoria e praticando. Aprendendo a teoria e praticando. Quando surge a oportunidade de falar, te dá uma angustiazinha ali, um medinho, mas tu vai. Agora, como é que eu consigo falar, teacher, sobre o meu trabalho? Eu quero falar um pouquinho mais do meu trabalho. O que eu faço no meu trabalho? Para quem já é A1 e A2, já dá para ir um pouquinho mais para frente, né? What do you do in your job? Repete comigo. What do you do in your job? O que tu faz no teu emprego, no teu trabalho? O que tu faz lá? E daí, gente, eu botei aqui 2 maneiras, porque vocês vão ter um tema na aula de hoje, um desafio na aula de hoje. Para vocês praticarem, eu quero essa escrita aí fantástica, tá? Eu quero vocês assim, praticando o que estão aprendendo. Para não ficar com medo, tem que praticar. Fiz uma aula, vou praticar. Fiz uma aula, vou praticar. Não adianta passar em branco, tá? Então, ali, I have. Vamos imaginar que tu botou lá. I work as a nurse. I work. Primeira que a gente já viu, né? I work as a nurse. Eu trabalho como enfermeira. I have. O que tu tem que fazer no teu trabalho? I have to. Eu tenho que. I have to. Vou escrever aqui embaixo. Tenho que. São as coisas que eu faço. O que eu faço no meu trabalho? Tenho que. E daí tem algumas opções. Eu botei aqui, Take care of ill people. Cuidar de pessoas doentes. Take care é cuidar. Take care é cuidar. Cuidar de pessoas doentes. Se você é professora, I work as a teacher. I have to teach kids. Dar aulas para crianças. I have to teach online classes, eu tenho que dar aulas online. I have to, e aí o que você faz logo depois? I have to, blá, blá, blá. I have to, blá, blá, blá. Vou ensinar vocês a como encontrar esse vocabulário da profissão de vocês em 1 minuto.
Ou ainda, I'm responsible for. Sou responsável pelo quê? I'm responsible for. Eu peguei isso aqui, gente, na internet. Vou mostrar pra vocês como. Vamos imaginar que a gente tá falando da nurse lá, tá? A gente tá falando da nurse. I'm responsible for monitoring patients' health. Eu sou responsável por monitorar a saúde dos pacientes. Ficar lá monitorando. I'm responsible for monitoring patients' health. Depois desse for, o outro verbo tem que vir com ing. Isso é um pouquinho mais avançado. Isso vai ter uma aula lá na frente, talvez lá na aula 10 a gente revise isso de novo. Por enquanto, só memoriza essa estrutura. I'm responsible for, no meu caso, preparing interesting lessons. Preparar aulas interessantes. I'm responsible for preparing interesting lessons. Isso é uma das minhas responsabilidades. I'm responsible. Responsible. Repeat. Right? Aqui já fomos longe pra caramba, hein? Aqui já estamos no A2, já estamos vendo conteúdo de A1 a 2, né? E daí, gente, eu vou terminar a aula de hoje pra gente falar um pouquinho sobre onde vocês trabalham. Como que eu falo sobre onde eu trabalho? E aí tem umas curiosidades aqui e depois tem uma dica para vocês procurarem vocabulário relacionado à área de vocês, tá? Where do you work? Imagina que você é um professor. I work in a school. In my case, I work in an online school. Eu tenho que colocar an online school, mas aqui podia ser I work in a school. I work in a hospital. I work in digital marketing. I work in... E aí pode me dizer em que lugar você trabalha. In which place do you work, right? Quando a gente vai falar num lugar genérico, assim, né? Numa escola, em marketing digital, trabalho num hospital. Não tô dizendo qual específico. Então, I work in. Se você for falar... aí agora o de baixo. I work for Mais Língua Online based in Canoas, Brazil. Um pouquinho mais completa essa frase aqui, hein? Eu trabalho para o Mais Língua. Daí eu tô falando o nome do lugar especialmente, né? Mas tô falando mais informações, não é algo genérico. I work for Mais Língua Online based in Canoas, Brazil. Ou I work for a multinational company, talvez você não vai dizer o nome, mas based in Portugal. Então tá falando do local de trabalho, tá dizendo que trabalha para uma multinacional e que ela tem base em Portugal, por exemplo, né? E quem trabalha de casa não é I do home office, tá? Olhem essa, não é I do home office, tá? Não traduz assim, por favor. Isso não existe em inglês, isso não existe. Porque home office em inglês, gente, é o lugar. Home office normalmente é para se referir ao lugar do trabalho, né? Não é estou fazendo, quando eu quero dizer em inglês estou fazendo home office, a gente vai dizer I work from home. Eu trabalho de casa, I work from home. E se do trabalho num escritório, I work in an office, trabalho num escritório. Uma curiosidade para vocês, para quem está procurando emprego, para quem está in between jobs, quando vocês procuram working from home positions ou working from home jobs, olha só como escreve, posições ou trabalhos remotos, ou seja, de que você trabalha de casa, trabalho remoto. Como é que eu digo posições de trabalho remoto? Posições de trabalho que trabalha de casa. Working from home positions, working from home jobs. Dá para procurar no LinkedIn, por exemplo. Eu quero saber só como procura em inglês, eu quero trabalhar multinacional dos Estados Unidos. Olha, sonho aqui, eu vou trabalhar multinacional num outro lugar. Então, vocês vão procurar por esse tipo, working from home. Por quê? Porque isto é o remoto, isto é o de casa. Right? Aqui é uma curiosidade pra gente fechar esse espaço. Teacher, eu sou A0, eu sou A1, eu não sei achar esse vocabulário, não sei dizer as coisas que eu sou responsável, o que eu faço, como é que eu faço. Eu vou ensinar vocês agora algo que eu ensino sempre para os alunos, a independência. Eles precisam ser independentes no aprendizado de vocês também. E eu sei que quando a gente é iniciante é mais difícil ser independente, porque a gente não sabe buscar coisas, não sabe buscar ferramentas na língua, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, vou mostrar uma coisa para vocês aqui no Google. Peraí. A gente vai lá no Google mesmo, google.com.br, e eu vou colocar a tua profissão, coloca lá Nurse Responsibilities ou Teacher Responsibilities. E aí, você vai encontrar aqui sempre algumas ideias, ó. Planning and preparing lessons. Ah, sim, planejar e preparar lições, eu faço isso. Encouraging students participation. Ah, o que será que é encouraging? Vamos dizer que eu não sei. Aí procura essa palavra. Ah, é encorajar, motivar. Ah, também é meu papel.
Enfim, aí vocês vão encontrar o vocabulário que vocês precisam específico da profissão de vocês. Poderia ser um, sei lá, developer responsibility. Ó, tá vendo aqui? Integrate software components in third-party programs. E aí, vocês podem, claro que, sendo iniciante, tu vai encontrar isso e tu vai ter que traduzir isso para ver se é isso que tu faz. Mas é uma forma de tu encontrar o vocabulário específico. Como se fala, em vez de ficar traduzindo do português para o inglês, já procura direto em inglês. Como é que a gente procurou? A profissão aqui do lado e responsibilities. Sim? Foi? Me digam se essa não foi a melhor das dicas de vocabulário. Como a gente ser independente com vocabulário, gente. É importante vocês aprenderem isso quando a gente é iniciante. Tem um monte de gente intermediário que ainda tá traduzindo. Ai, como é que eu digo que eu preparo lições? Não traduz do português. Vai direto lá e procura no inglês. E vê como é que se diz isso sobre a tua profissão. Vai facilitar muito o teu aprendizado. Já vai aprender vocabulário na língua. Já vai aprender, já vai ter como trabalhar a pronúncia disso. Right? Já estamos fechando. Vou fechar com o desafio. Toda aula a gente tem um desafio. Por quê? Porque quem não pratica não aprende. Quem não coloca em prática não aprende. Eu sei exatamente quando começa qualquer curso. Quando começa o curso, eu sei os alunos que vão terminar o curso falando inglês bem e super avançados e os alunos que não vão. Os alunos que vão terminar bem são aqueles que estão ativamente participando de um curso. É aquele que ativamente está ali. Ele tem uma aula, ele faz o desafio daquela aula, ele pratica aquilo que ele aprendeu. E na outra aula ele está preparado para essa aula que ele assistiu, outras coisas, sabe? Esse é o aluno que vai alcançar. O aluno que passou pela aula, hoje viu a aula e vai me ver na próxima quinta, dificilmente vai levar muito mais tempo para aprender. Right? Muito mais tempo. Não é pouco mais tempo, gente. É muito mais tempo. Ou talvez não vai. Ele vai ficar, ai, teacher, eu não consigo aprender, eu não sei aprender. Mas em que momento tu de fato decidiu aprender e tu colocou a mão na massa para isso? É importante, gente. Me perguntaram esses dias lá no Instagram, na aula passada eu falei sobre isso, me perguntaram semana passada, retrasada. Teacher, só aprende inglês? Todo mundo aprende inglês? É possível todo mundo aprender inglês? Eu disse, claro que não! Se todo mundo pudesse aprender inglês, todo mundo falava inglês. Só vai aprender inglês aquelas pessoas que se dedicarem a isso, aquelas pessoas que investirem o seu tempo e o seu desejo, a sua vontade em aprender inglês. E não são muitas. O número de pessoas que conseguem alcançar isso são as pessoas que conseguem aprender inglês. Não é para todo mundo. Quem não vai investir tempo e de fato investir seu desejo, exercitar, não vai aprender. E é duro a gente saber disso, né? Porque daí a gente pensa, poxa, faz 3 anos que eu tô tentando aprender. Mas quando de fato tu sentou e tu foi tentar aprender? Tu de fato te propôs a isso? Quantas horas por semana tu dedicava para aprender inglês? É fácil eu falar assim, ai, tênis não é para mim, tênis é super difícil. Quantas horas de tênis tu faz por semana? Quantas horas tu tá treinando? Futebol, vôlei, qualquer coisa que tu queira fazer mesmo. É mais fácil a gente falar, é difícil para mim, do que a gente pensar, eu não tô me dedicando o suficiente para isso. Então, assim, o inglês, aprender inglês é para quem, de fato, vai se dedicar para isso. E o tempo para ter resultado, ele é equivalente, assim, o tempo é do tempo que tu investe nisso. Se tu investe 1 hora por semana, tu vai levar, sei lá, pensa aí 350 horas, que é para chegar ao B1. Tu vai levar 350 semanas para alcançar o B1, que é o nível comunicativo de fala. Se tu investe 5 horas por semana, divide esse tempo aí por 5. Se tu investe 10 horas por semana, e é um monte 10 horas por semana, tu vai levar 35 semanas, que é quase 1 ano. Então, existe um cálculo. Eu já passei para vocês esse cálculo. Não é a primeira aula que eu tô passando esse cálculo para vocês. 350 horas é o que precisa, e não é eu que tô dizendo isso, tá? É o Marco Comum de Línguas. Podem procurar Common European Framework, CEFR, CEFR. Coloquem horas de estudo. Para alcançar um falante B1 é o falante independente, não é o fala tudo. Fala tudo são 1.200 horas. Fala tudo. O C2, o avançado, são 1.200 horas. A gente está falando de um falante intermediário.
num falante independente, que é o B1, são minimamente 350 horas. 350 horas. Então imagina, ai teacher, eu tô desde janeiro estudando inglês. Quantas horas por semana? Uma. Tu deve estar no A1 ainda. Tu ainda é bem iniciante. Eu sei que são 6 meses e parece um monte, por isso que a gente não usa dias e meses aqui. Eu não uso dias e meses. Eu posso dizer pra vocês que eu levei pra chegar no B1, eu levei 5 anos pra chegar no B1, quando eu estudei. Eu poderia culpar a escola, eu poderia culpar o livro, eu poderia culpar o professor, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com a quantidade de horas que eu fazia por semana. A escola me oferecia, era presencial na época, né, gente, um tempo atrás. Elas me ofereciam 2 horas por semana. 2 horas por semana, faz os cálculos aí, pensando as férias, aquele monte de coisa. 5 anos eu levei pra chegar no B1. Puxa, teacher, mas dá pra chegar no B1 em 1 ano? Dá. Mas precisa ser intensivo para chegar em 1 ano. Bem intensivo. Tô falando isso por conhecimento de causa. A gente tem alunos, a gente abre 2 turmas premium, que são turmas fechadas, por ano. 2, porque a gente acompanha esses alunos, faz aula de conversação semanal e aquelas coisas todas. E a gente sabe que é muito intensivo. Os alunos têm 7 aulas por semana. Se eles têm 5 aulas, 6 aulas para fazer no seu tempo e 1 aula de conversação ao vivo. No premium, tá? E aí, o que acontece no premium? É muito intensivo. Os alunos chegam lá na 5ª semana e eles falam, meu Deus, teacher, é um monte de estudo, tem que achar tempo, é difícil achar tempo. É, mas é a única maneira que eu posso te prometer que no final deste ano, tu vai ser B1. Porque senão eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo que tu chegaria ao B1 no final de 1 ano se eu te mandasse estudar 2 horas por semana. Porque ninguém chega com 2 horas por semana. Teacher, eu só tenho 3 horas por semana. Então, faz as contas. Talvez tu vai levar o quê? 2 anos para chegar no B1. Mas se tu começar agora, é 2 anos a partir de agora. Se tu começar no ano que vem, vai ser 2 anos a partir do ano que vem. Não começa agora. Let's get started. Por que vocês acham que os nossos alunos do Flix, que é o nosso curso pago, do Premium, do Conversation Club, eles assistem essa aula aqui ao vivo também? Porque é mais estudo. Tô aprendendo mais um pouco, tô treinando mais um pouco, aprendendo mais coisas. Vou aprender mais? Óbvio. Fechando a nossa aula de hoje, é o desafio. Eu vou querer que vocês, lá no nosso Instagram, que vocês já conhecem o nosso Instagram, @maislingua, eu quero que vocês entrem no nosso Instagram, vai sair um post de Reels, de um desafio de A1, com todas as 10 perguntas de A1. E eu quero que vocês lá me digam como que vocês são, se vocês conseguem responder aquelas perguntas, se vocês conseguiriam responder aquelas 10 perguntas. Todos os dias sai algum conteúdo legal lá no nosso Instagram, todos os dias. Dá para vocês salvarem aqueles conteúdos, fazer uma lista, mas sentar e estudar. Não é só olhar aquele conteúdo uma vez e passar no feed. É salvar, é sentar, anotar, estudar, usar isso como ferramenta de estudo. Hoje a internet tem tanta ferramenta de estudo, mas tem que sentar e estudar. Não dá pra ser assim, só passei no olho, vou lembrar disso semana que vem. Não vou lembrar semana que vem. Povo, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui no Flix, que eu tava mostrando pra vocês antes. Teacher, como é que eu entro no Flix? O que é o Flix? O Flix é o que a gente tem aberto agora, tá? O Premium que eu falei agora, que é a turma Premium, não tá aberta. Ela abre só em julho. Ela vai abrir em julho, agosto e depois ela abre só em janeiro de novo. Só a gente fecha 2 turmas por ano. Porque a gente acompanha todos esses alunos por 1 ano para que eles cheguem no B1 em 1 ano, tá? Quem entra no Flix e pode entrar hoje no Flix, eu vou dizer para vocês assim, quero estudar, teacher, quero fazer mais de 1 aula por semana. Como que eu faço? Eu vou te mostrar aqui o Flix. Peraí. Ó, o Flix, gente, maislingua.com.br, maislingua.com.br, ali, ó, lá em cima, estão vendo? Estão vendo a minha telinha? maislingua.com.br. Vocês vão entrar no Flix, tem aqui uma apresentação, eu falei um pouquinho sobre o curso, ele tem tudo aquilo que eu mostrei pra vocês antes, né? Todos aqueles módulos já liberados, você entra, ele tá liberado, e olhem quanto custa o Flix, gente. Deixa eu aumentar até pra vocês verem que é verdade isso. R$ 49,90. Peraí que saiu na minha tela aqui. R$ 49,90. E se tu não quiser, se tu quiser fazer só 2 meses de Flix, 3 meses, aí tu pode fazer esse aqui, que é R$ 69,90. Mas ele custa R$ 49,90. Então ele é super acessível, ele é acessível para isso mesmo, para que tu possa fazer quantas aulas tu quiser fazer lá e mais aqui ao vivo comigo.
Teacher, mas se eu quiser depois ir pro Premium, se eu quiser ir pra uma turma que tem conversação ao vivo, que eu faço um monte de coisa, entra no Flix, começa os teus estudos agora. Não começa amanhã, começa agora, já começa a intensificar os teus estudos. E depois os alunos Flix sempre recebem descontos para entrar na turma, se quiserem entrar. E nunca perdem o tempo estudado, tá? Nunca. A gente respeita muito o processo de cada aluno. A gente nunca vai te fazer um nível 0 se tu não é iniciante. Tem um monte de curso que libera o módulo... eu vou liberar o módulo 0 no primeiro mês, o módulo 1 no segundo mês, o módulo 2... Não, gente. Não começa todo mundo junto. Tu faz um nivelamento e tu começa a partir do teu nível. É muito importante respeitar o teu nível. Muito importante respeitar o teu nível. Tá? Então, assim, dá pra fazer o Flix e fazer essa aula toda quinta-feira ao vivo aqui comigo. E a gente vai, nessa aula agora a gente falou sobre trabalho, na aula que vem eu vou falar mais um pouquinho sobre trabalho e vou trazer listening de novo pra gente. Então assim, e na aula 10 a gente vai ter uma aula de conversação com tudo que se aprendeu, tá? Mas assim, eu quero que o curso vá mais adiante, vamos ver quantas pessoas a gente vai ter aqui comprometidas com aprender inglês, né? Quem não tá no grupo do WhatsApp ainda, entra no grupo do WhatsApp, tá aqui no link da descrição dessa aula, tem o grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp que o material dessa aula, bonitaço, já mostrei o material aqui antes, mas eu vou mostrar rapidinho de novo, só para vocês entenderem que o nível do material que a gente faz aqui, gente, é um material de um curso, tá? Porque ele é um curso pago do Flix, que tá acontecendo aqui ao vivo e que vocês estão tendo a chance de fazê-lo gratuitamente, mas olha o nível do material aqui, ó. Ó o material da aula 1, com listening, com tudo que aconteceu na aula 1, tá? Ó, depois tem material da aula 2, vocês entendem? Olha o nível do material para estudo. Depois da aula 3, entende? E aí o da 4 também vai, a gente tá mandando gratuitamente este material para vocês. Então esse material vai para vocês depois no grupo do WhatsApp. Se no Flix tem certificado, sim, no Flix tem certificação de todas as suas horas que tu faz. No Premium também tem certificação, no Club também tem certificação. Todos os nossos cursos pagos têm certificação, todos, tá? Eu quero que vocês, ao final dessa aula, vocês tentem escrever um parágrafo falando sobre o trabalho de vocês. E aí eu vou dar um modelo de parágrafo agora, ó. Vamos imaginar que a gente vai pegar uma nurse lá, tá? É uma nurse, que você é uma enfermeira. Lembrem de nurse? Porque a gente tinha nurse lá na música dos Beatles. Então, I'm a nurse, eu sou o quê? Ou eu posso botar I work as a nurse, eu gosto mais de I work as. Vocês já entenderam que eu gosto mais deste, né? I work as a nurse and o que eu faço? Quais são as minhas responsabilidades? Coloquei uma aqui. I take care of newborns. Eu cuido de recém-nascidos. I work. Onde é que tu trabalha? In a hospital, pode ser mais específico. In a hospital em Porto Alegre, Brasil. E aí assim, eu não vi que horas, mas eu vou ver com vocês rapidinho. Que horas tu trabalha? Isso é uma informação extra. O que mais tu já consegue dizer? I'm working night shifts at the moment. Eu trabalho à noite neste momento. It's tiring, but I love my job. É cansativo, mas eu amo o meu trabalho, né? Então, quero que vocês me contem, então. O que vocês fazem? What do you do? Responsibilities. Quais são as suas responsabilidades no teu trabalho? Peraí, deixa eu botar aqui assim. Ui, não. Se tu souber dizer que horas tu trabalha, quando tu trabalha, né? É uma informação interessante. E do you like it? Like it? Ui. Do you like it? Você gosta do seu trabalho? Yes or no? I love it. No, I don't love it. No, I don't like it. Right? Eu quero que vocês façam esse desafio e se apresentem, falem sobre o trabalho de vocês, usando essa ferramenta de pesquisar como que se diz as profissões, enfim, as responsabilidades do trabalho de vocês, e escrevam para mim nesta aula, que logo depois que a live sair, não no chat, né, nos comentários, lá no nosso Instagram também, quero que vocês escrevam, porque eu quero ver como é que tá a prática de vocês. Quero ver como é que tá essa prática da aula de hoje. Right? Ok, people, suei na nossa aula de hoje, olha aqui. Suei na nossa aula de hoje. Já quero dar as boas-vindas aos novos alunos Flix. A gente tem vários novos alunos Flix
entrando, várias pessoas, tô vendo aqui o pessoal entrando, mandando mensagem. Vocês podem, lá no Flix, vocês também tem uma comunidade no Telegram junto comigo, Teacher Camila e Teacher André. Então vocês podem falar com a gente, tirar dúvida. Vocês nunca mais vão estar sozinhos. Vocês entram no Flix e vocês têm acesso a toda a plataforma, todos os módulos, desde que vocês entram no curso. Então, é muito especial mesmo. E, gente, sério, custa R$ 49,90. É bem especial. E eu tô falando isso agora, esse preço vai mudar. Esse é o preço de lançamento do Flix, tá? Com esse curso novo, com tudo que tá acontecendo lá. Eu falo isso, assim, abertamente aqui, porque eu sei que essa live não vai ficar disponível para vocês por muito tempo. Ela vai ficar até, acho que, talvez até terça-feira, e depois a gente vai privar ela para outra semana, right? Mas esse é o Flix, ó. Aqui é só o que a gente tem de Occupation. Eu nem mostrei para vocês, ó. Mas no módulo 1 se vê Occupations de novo, no módulo 3 se vê Occupations de novo, ó. De outras formas a gente vai. Aqui tem um Job Interview, uma entrevista de emprego, ó. Revisão dos níveis 1 e 2, porque a gente revisa, e depois tem uma entrevista de emprego para falar de trabalho. E tem um monte de vocabulário de entrevista de emprego aqui. E claro que não é só isso, né? O Flix é tudo isso aqui, ó. Tem o Telegram, fecha aqui, tem tudo isso aqui, né, gente, ó. Tem um bônus de aula com música, tem o bônus do intensivo de espanhol, tem as aulas ao vivo exclusivas, tem as mentorias que a gente faz com os alunos, vai ter uma mentoria agora em junho, então para quem entrar em junho já vai poder participar da mentoria. Enfim, espero vê-los por lá também. Thank you very much for being here. Vou deixar tocando mais uma vez Penny Lane para vocês cantarem e já se prepararem que vai aparecer lá no Instagram essa música com a sua tradução em português, para que vocês possam também aprender tudo que tá dito ali, que era o planejamento da aula de hoje, mas não deu tempo. Right? Vou tocar pra gente cantar uma última vez. Thank you very much. See you next Thursday. Vejo vocês na próxima quinta-feira, 12:30. Deixa eu dar o play DJ. Dá o play da Teacher Camila, DJ. Let's go! Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he has the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Way beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of a queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Full of fish and finger pies in summer, meanwhile back behind the shelter in the middle of the roundabout, the pretty nurse is selling puppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim, and then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban sky, Penny Lane. Yay! Thank you very much. Thank you for being here. See you next Thursday.